sou a professora Zezé Marino e eu trabalho com português, a matéria mais bonita do mundo. Pode ter certeza que é, mesmo que você não acredite nisso, nós podemos provar isso para você. Bem, você está sabendo que nós vamos ter o concurso para a Prefeitura de Pirapora, Minas Gerais? Pois é, vamos conversar um pouquinho a respeito, vamos conversar um pouco sobre o que eles vão pedir de português, vamos fazer algumas questões da banca, tá? Então, vamos lá. A banca desse concurso será a Cotec, uma boa banca. São 195 vagas, níveis fundamental, médio, técnico e superior. Tem vaga para todo mundo. A remuneração vai de 1.300 até 21.000, tá? Então, vale a pena fazer esse concurso. A inscrição de 11 de janeiro a 15 de fevereiro de 2024 e as provas dia 24 de março de 2024. Então, você tem um tempo para poder estudar e você pode conseguir realmente uma vaga dessa e ficar tranquilo aí na Prefeitura de Pirapora, Minas Gerais. Bem, o que eles vão pedir de português? Então, eu coloquei aqui o programa de nível de nível superior e o programa aqui de nível médio. Você vai observar que é praticamente a mesma coisa. Mas vamos lá, conversando aqui sobre o programa de nível superior. Você vai ver que eles pedem leitura, compreensão e interpretação de texto. Você sabia que compreender um texto é diferente de interpretar um texto? E, de acordo com o enunciado, você sabe se a resposta estará escrita no texto, ou seja, será uma questão de compreensão, ou se você terá que fazer a leitura daquilo que vem nas entrelinhas, seja na forma de pressuposto, seja na forma de subentendido. Tá? Então, a gente tem que conhecer esses tipos de enunciado para que a gente possa fazer essa análise. Nós temos aqui também questão de tipologia textual. Nós sabemos a diferença de um texto descritivo para narrativo? E quando falamos de texto dissertativo, isso quer dizer que esse texto é expositivo, informativo ou ele é argumentativo? Fala-se aqui também de gêneros textuais. Você, por exemplo, sabe a diferença de um conto para uma crônica, de uma notícia para uma reportagem, de um editorial para um artigo de opinião? Tá? Veja, e temos aqui dentro, né? O texto, por exemplo, argumentativo, informativo, como eu falei agora há pouco, também temos charge, propaganda, ensaio, etc. Então, qualquer gênero textual pode aparecer aqui dentro. Aí diz aqui o seguinte: as questões de texto verificarão as seguintes habilidades. Então, aqui, quando fala dessas habilidades, você vai ver que eles querem tanto que o candidato saiba detectar o principal objetivo comunicativo do texto, como também fazer a leitura daquelas ideias que aparecem implícitas dentro do texto. Aparecer aqui dentro, né, relações entre as ideias principais e as ideias secundárias, a opinião do autor e por isso o argumento que ele usa, que tipo de argumento ele usa. Aparece aqui dentro a questão da leitura, né, de informações verbais com informações não verbais, quer dizer, ilustrações, podem ser gráficos, tabelas, etc. Então, você vai ver que eles fazem aqui uma abrangência muito grande em relação à parte textual. Outro aspecto que eu observo com você é que eles colocam aqui a questão de identificação de situações de ambiguidade, ironia, opiniões, valores implícitos, pressuposições, tudo isso muito importante. Quanto à questão de conhecimento gramatical, de acordo com o padrão culto da língua, você vai ver que eles estão cobrando tudo que se estuda no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino superior, que seria essa parte relacionada à fonética, à ortografia, morfologia, sintaxe
e semântica. Então, na fonética, que é o estudo do som, aparece aqui a questão do acento tônico, da sílaba tônica, né? A questão da ortoépia e da prosódia. Prosódia, por exemplo, vem aquela questão de, será que eu falo rúbrica ou rubrica? Tá? A palavra é rubrica, então é uma paroxítona e não uma proparoxítona. Dentro de ortografia, nós temos a divisão silábica. Por quê? Porque ela é essencial para a parte de acentuação gráfica, tá? E aqui dentro, quando fala em ortografia e fala correção ortográfica, não é apenas se uma palavra escreve com o G ou J, por exemplo. Nós temos aqui os parônimos e os homônimos. Então, o caso, por exemplo, de ratificar, retificar, infringir, infligir. Nós temos aquelas notações que causam dificuldades, afim junto, afim separado, A com H, A sem H, o uso do porquê. Nós temos o emprego do hífen no novo acordo ortográfico e também a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Em relação à morfologia, nós temos aqui a estrutura dos vocábulos, ou seja, o processo, né, que aparece aqui para gente de estrutura da palavra. Então, é o estudo dos elementos mórficos, daí o radical, vogal temática, desinência, sufixo, prefixo, o processo de formação de palavras. Então, não é só saber se é derivação ou composição. Existem outros também. E quando se fala de derivação, sempre há elementos que aparecem. Por exemplo, a diferença da derivação prefixal e sufixal para a parasintética, a composição por justaposição e por aglutinação. Qual a diferença que existe entre a abreviação e a abreviatura? Tá? Então, são coisas que, quanto mais o tempo vai passando e a gente vai se especializando numa determinada área, isso vai ficando para trás, a gente vai esquecendo, não é? Veja que nós temos aqui as classes de palavras, que são 10: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não basta saber identificar, não basta saber classificar. Temos que saber as flexões dos nomes e dos verbos e o emprego. Então, se eu tenho lá, por exemplo, o e o lhe, e eu sei que são pronomes, eu tenho que saber que são pronomes pessoais oblíquos átonos. Mais que isso, eu tenho que saber quando usá-los. Então, por exemplo, quando eu uso como objeto direto e quando eu uso como objeto indireto. E ainda, a colocação pronominal, ou seja, próclise, mesóclise e ênclise. Esses pronomes, eles ficam antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Viu? Então, um tópico se desmembra em muita coisa para ser estudada. Imagine quando eu pego verbo aí. Verbo, você tem que saber os tempos verbais, os modos verbais, as vozes verbais, correlação verbal. Nossa, Zezé, é muita coisa, é muita coisa. Por isso que a gente tem que estudar de uma maneira muito direcionada, certo? Olha só, temos aqui também a sintaxe. Então, aqui entra sujeito, predicado, vem a transitividade verbal, aparece o objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo, tal. E você tem que saber a diferença disso, de bater o olho. Isso é o objeto indireto, complemento nominal ou adjunta de nominal. E há como você saber isso. Também aparece aqui dentro a questão das orações, quer dizer, o período composto. Sabe quando você tem uma oração subordinada a substantivo, uma oração subordinada a adjetivo, uma oração subordinada a adverbial? Pois é, nós temos que analisar ali dentro as orações, mas tem que saber assim, bater o olho. Não dá para ficar perdendo tempo para fazer a análise. Você ainda tem outras matérias para estudar, não é só português, não é? E aí, a partir disso daí, nós temos os estudos de concordância, de regência, nós temos aqui dentro pontuação. Quando falamos de regência, tem o estudo de crase, né, que aparece aqui.
Veja que também a semântica, sempre que se fala em semântica, está falando em sentido. E todo sentido tem que ser analisado com base no contexto em que se insere. Então, nós temos o estudo dos antônimos, sinônimos, homônimos, parônimos. Se a palavra está sendo usada no sentido denotativo, quer dizer, literal, ou conotativo, sentido figurado, e também, por falar em sentido figurado, as figuras de linguagem, metáfora, metonímia, comparação, catacrese, eufemismo, hipérbole e por aí vai. Cecê, mas como que eu vou estudar isso tudo? É muita coisa. Sim, é muita coisa. E detalhe, não adianta você pegar um livro e falar, vou começar a ler isso aqui, ó, leitura, compreensão e interpretação de texto. Para começar um livro só não vai dar conta disso. Essa parte de texto aqui, ó, que aparece, isso aqui você não vai encontrar em gramática. Tá? Você vai ter que pegar livros específicos de leitura. E depois você vai ter que trabalhar a parte gramatical. E detalhe, você ainda tem que lembrar que você tem que fazer exercícios da banca, para que você possa saber o que a banca prioriza e como a banca cobra isso. Pois é, como fazer isso tudo? Bem, eu tenho o meu curso de português para a banca Cotec, né, que é a banca que vai fazer o seu concurso, e nós vamos trabalhar aqui 150 questões da banca. Como isso acontece? Bem, eu passo para você uma primeira prova que foi aplicada pela banca Cotec. Você vai fazer essa prova, você vai corrigir, você vai anotar as suas dificuldades e logo em seguida você vai assistir ao meu vídeo. É bom que seja vídeo porque você vai poder voltar quantas vezes você quiser. Você vai poder parar para fazer as suas anotações, não é? Então, eu vou fazer esse vídeo de que maneira? Eu pego a primeira prova, começo na leitura do texto, mostrando para você os elementos principais dessa leitura, passando para você dicas que você vai observar dentro do texto que fazem você ganhar a questão com muita rapidez. Aí depois eu vou para a primeira questão. Então, a primeira questão eu começo lá no enunciado, mostrando para você onde que você pode cair, o que você tem que tomar cuidado com a determinada palavra que a banca usou, explico isso para você. Aí vamos supor que eu tenha lá, né, as minhas opções e a resposta é letra D, mas todo mundo marca C. Então, eu vou explicar por que as pessoas erram isso daqui, por que é D e não C. Vou explicar também a A e vou explicar a B. Vamos supor que essa questão envolva a diferença que existe entre objeto indireto, adjunta de nominal e complemento nominal. Então, eu vou explicar isso aqui para você de uma maneira rápida, mas certeira, e você vai fazer essa anotação lá no seu caderno. Olha que coisa boa. Pronto, vamos para a questão número 2. A questão número 2 envolve aquela questão do enunciado, do que é compreensão, e a resposta está no texto, e o que é interpretação. Então, eu explico isso aqui para você e, em seguida, faço a questão. Nós vamos trabalhar com muitas provas da banca. Então, você vai estudar de uma maneira direcionada. Você vai perceber o que a banca gosta de cobrar, porque ela coloca aquilo tudo ali, mas é claro que ela não cobra aquilo tudo que está ali, tá? Você vai perceber que quem tem 40 anos de preparatórios para concursos públicos consegue fazer realmente um curso específico para o seu concurso, trabalhando aí um português em questões que de fato ajuda você a lembrar do que precisa, estudar o que precisa e ainda, né, trabalhar com as questões do concurso. Bom, não é? Bem,
Eu selecionei aqui 2 questões da banca para você poder ter uma noção, de como a gente trabalha. Então veja só, eu tenho aqui uma questão da Cotec 2022, que foi do Instituto de Previdência de Buritis, Minas Gerais, um cargo para contador, nível superior. Então, nós temos aqui uma questão que diz assim: entre as palavras a seguir, assinale a alternativa que contém, respectivamente, ou seja, na ordem em que está sendo pedida aqui, uma palavra oxítona, uma proparoxítona e uma monossílaba tônica. Então, primeiro, eu quero relembrar para você essa questão de oxítona, paroxítona, proparoxítona. Primeiro, você vai olhar a palavra sempre de trás para frente, nunca de frente para trás. Cuidado! Quando a sílaba tônica é a última, esta palavra é oxítona. Quando é a penúltima, esta palavra é paroxítona. E quando é a antepenúltima, esta palavra é proparoxítona. Por que eu lembro isso para você? Porque todo mundo sabe que médico, veja que esse mé aqui, ó, tá acentuado. Se tá acentuado, eu não tenho dúvida, é a sílaba tônica. Então, eu sei que médico é proparoxítona. Só que tem gente que acha que essa palavra é proparoxítona porque a sílaba tônica é primeira. Não, é porque é a antepenúltima. Por que eu falo isso? Se eu pegar aqui a palavra proparoxítona, por exemplo, olha o que vai acontecer. Só me interessam as 3 últimas. Então, na. Tá vendo? A sílaba tônica também é a antepenúltima. Então, esta palavra é proparoxítona. Percebeu? Tá? Então, cuidado. Muita gente acha que proparoxítona, a sílaba tônica é a primeira. Não, é a antepenúltima. Não se esqueça dessa seta aqui, ó. Você sempre olha a palavra do final para o início, nunca do início para o final. Ótimo. Agora, eu vou observar o seguinte. Vamos pegar aqui uma palavra que não tenha acento. Então, eu coloco aqui, por exemplo, a palavra mesa. Ela só tem 2 sílabas. Então, tá aqui, ó, mesa. Ela tem última sílaba, penúltima sílaba, mas não tem antepenúltima. Não tem problema. Então, agora eu vejo qual é a sílaba tônica. Quando está acentuada é fácil. E quando não está? Você tem 2 recursos. Ou você, imagine um acento, por exemplo, no mesa, ou no mesa. É mesa. Então, é me, que é a sílaba tônica. Ou então, você chama a palavra. Imagina que tem um sujeito do outro lado lá da rua que tem o apelido de mesa. Então, você tem que chamar essa pessoa, você grita essa pessoa. Como é que você grita? Você grita assim, mesa. Tá vendo? Viu? Ela se prolongou. Você não gritou assim, mesa! Não, a que se prolonga é essa daqui, ó, mesa. Então, quer dizer que aqui eu tenho a sílaba tônica. Viu que fácil? Pois é assim que a gente tem que aprender. Então, olha, o enunciado está pedindo onde a primeira seja oxítona, a segunda seja proparoxítona. Daqui a pouco eu falo de monossílabo para você. Então, vamos lá. O que acontece? A primeira coisa que você tem que observar aqui dentro. Eu tenho aqui a palavra nós. Essa palavra tem apenas uma sílaba. Se ela tem apenas uma sílaba, eu a coloco aqui, ó. Eu não posso dizer que a palavra nós é oxítona. Por que não? Porque só tem uma sílaba. Então, essa sílaba não é a última, nem é a primeira, ela é única. Então, quando for um monossílabo, eu não classifico como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, tá. Então, essa daqui eu já eliminei, porque essa daqui não pode. Agora, vamos às outras. Crônica. Então, ó, crônica.
Qual é a sílaba tônica? Cro. Então, última, penúltima, antepenúltima, essa palavra é proparoxítona. Eu quero que seja oxítona. Não serve. Vamos pegar angústia. Angústia. Sílaba tônica. Gus. Então, aqui, ó. Oxítona. Essa daqui é paroxítona. Não, eu estou procurando oxítona. Vamos para a próxima. Número. Então, ó, número, sílaba tônica, nu, essa daqui é antepenúltima, ela é proparoxítona, então não serve. Estará, sílaba tônica, ra. Então, nós temos aqui que a sílaba tônica é a última, ela é oxítona. Lá em cima, a primeira tem que ser oxítona. Vamos confirmar as outras? Proparoxítona, a próxima, única, sílaba tônica, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. E três é um monossílabo, é verdade, tá? Então, só por você olhar pelo monossílabo, você já acertaria essa questão, porque, ó, próximo não tem uma sílaba só, possível não tem uma sílaba só, virá não tem uma sílaba só, nem própria. Então, essa daqui é a única monossílaba que a gente tem. E é monossílabo tônico. Tem essa independência, pode ficar sozinho no final da frase. Eu não preciso de 2 livros, preciso de 3. Pronto. Então, isso daqui realmente é um monossílabo tônico. Resposta letra E. Tá vendo quanta coisa você conseguiu aprender em uma questão? Pois é. Agora vamos lá. Outra questão que eu selecionei aqui, do mesmo concurso de 2022 para Instituto de Previdência de Buritis, Minas Gerais, para contador. Esse fragmento aqui, ó, é da linha 15, 16, 17 e 18 do texto. Por quê? Porque aqui fala da linha 17 à linha 18, tá? Então, eu fui lá no texto e copiei e trouxe para cá para a gente analisar. Veja o que diz aqui. No enunciado, nós os criamos para eles mesmos. O termo destacado retoma, quer dizer, referencia, faz uma referência ou qual o referencial desse termo? Então, a primeira coisa que eu quero fazer você observar aqui dentro é o seguinte: os é masculino e plural. Então, só pode se referir a um elemento masculino e plural. Eu falo assim, ontem eu vi... Não, os meninos vieram aqui, certo? Eu os vi. Claro, porque se refere aos meninos. Se fossem as meninas, eu teria que dizer as vi. Se fosse a menina, eu teria que dizer a vi, não é? Então, se é masculino e plural, gente, embora esteja no plural aqui, nós sabemos que a gente usa o termo como a gente e não o gente. Então, eu elimino. Mulheres é feminino e plural, então também eu elimino. Agora, eu fiquei com voos, filhos e nomes. Então, vamos lá. Quando diz aqui, nós os criamos, o que a gente quer dizer com nós os criamos? Que nós criamos eles. Quem que a gente cria, hein? Vamos voltar ao texto. Então, tá aqui, ó, linha, começando aqui, ó, linha 16. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário e eu ficarei sozinha. É fatal, porque a gente não cria os filhos para a gente. Nós os criamos, quer dizer, nós criamos quem? Os filhos. Nós não criamos os voos, nós não criamos os nomes. Certo? Então, a gente também vai observar que quando fizer um papel de complemento verbal, esse o, a, os, as, fará um papel de objeto direto. E o lhe, lhes, de objeto
indireto. Então, por isso é que eu falo, por exemplo, os criamos, porque nós criamos os filhos. Isso faz um papel de objeto direto. Agora, se eu colocasse, por exemplo, um verbo que pedisse para mim um objeto indireto, eu teria que usar o yes. Então, veja quanta coisa a gente aprende, inclusive como resolver a questão de uma maneira mais rápida, certo? É assim que a gente passa em concurso público. Não é lendo gramática, não é decorando apostila, tá? É estudando com as questões. É a melhor maneira de estudar português para concurso. E lembre-se também que, além do meu curso de português em questões comentadas da banca Cotec, que é a banca que fará o seu concurso, nós também temos o curso de informática do professor Paulo França. Pode ter certeza que informática deixa de ser o bicho-papão que é. E você sabe, português e informática são as vilãs dos concursos públicos. E se você quer, de fato, ir muito bem aí nesse concurso, que tal a dobradinha? Português comigo e informática com o professor Paulo França. Pode ter certeza que você estará na mão de professores com muita experiência em concurso público, que farão um curso muito sério para você e por um valor muito humano. Pode ter certeza disso, tá? Nós aguardamos você para que você seja um vencedor nesse concurso da Prefeitura de Pirapora, Minas Gerais, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.